Bem, vamos então ao sexto painel do ENAEX 2023. Beijo, sucesso. Indústria, propostas para ampliar o desenvolvimento sustentável da indústria brasileira. Como moderador, eu convido o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes. Vamos recebê-lo, por favor. E também para debater sobre indústria, Mário Sérgio Teles, gerente executivo de Economia da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Muito bom. Tem o Rogério Caiubi, conselheiro executivo do Movimento Brasil Competitivo, MBC. E também José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, Abiplast. Marco Polo, é com você. Bom dia a todos. Queria inicialmente, não estou vendo o Zé Augusto aqui, mas eu queria parabenizar o Zé Augusto e a AEB pela realização de mais um ENAEX e dizer que é um prazer estar aqui com o Roriz, o Mário Sérgio e o Rogério aqui nesse painel. O nome que nós temos... botar o óculos. O tema que nós temos aqui seriam propostas para ampliar o desenvolvimento econômico da indústria, né? E eu já começo aqui com uma colocação referente ao fato de que, ao longo dos anos, a nossa indústria, seja a indústria total, seja a indústria de transformação, ela vem perdendo participação no PIB, né? Já foi de 21%, 22%, hoje na faixa de 12%. Então, é um dado extremamente, eu diria que importante. Se nós olharmos para a balança comercial de manufaturados, nós vamos verificar que aonde nós deveríamos ter o melhor resultado, porque é onde se encontram os produtos com um valor agregado maior, também temos apresentado de forma recorrente resultados negativos, déficits. Só para relembrar, 2021 tivemos um resultado de 111 bilhões de dólares de déficit e, em 2022, 128 bilhões. Né? Olhando para uma fotografia muito rápida, e na sexta-feira passada, a Roriz e eu ainda estivemos em Brasília aí, com o chapéu da Coalizão Indústria, que nós vamos falar um pouquinho também dela, e o que a gente verificou que, de uma maneira geral, exceção feita ao setor de alimentos, a indústria de transformação opera nesse momento com 30% de ociosidade, né? E as perspectivas para fechamento do ano de 2023 não são boas. Então, olhando para essa fotografia, eu diria que talvez a gente devesse ajustar o tema do painel, porque não é ampliar o desenvolvimento, né? Eu diria que a indústria ela vem desidratando e talvez fosse mais apropriado a gente falar em recuperar, em retomar a nossa indústria. De uma maneira bem simplificada, eu colocaria que a agenda da indústria, seja a indústria total, seja a indústria representada no âmbito da coalizão, ela tem, de forma simplificada, 4 itens que eu citaria assim, até como um indutor da nossa reflexão aqui nesse painel, que seria um primeiro item relacionado à necessidade absoluta de retomada do crescimento econômico de forma sustentada do país. Essa é a primeira grande questão a ser analisada e discutida, né? E aí nós temos vários fatores, eu colocaria como indutor desse processo de crescimento a construção civil, a infraestrutura, a exportação,
mas também eu colocarei aqui a reforma tributária para depois fazer um gancho com a apresentação do Mário Sérgio. O segundo grande item dessa agenda é a recuperação da competitividade sistêmica. Tudo que eu comentei anteriormente, perda de participação no PIB e tudo que aquilo que a indústria vem vivendo aí nos últimos anos está relacionado especificamente à perda da competitividade sistêmica. E eu falo sistêmica porque pode vir uma pergunta, não, mas isso acontece porque a indústria não investe. Então, só para dar uma ideia a vocês, as entidades e os setores que estão representados na coalizão indústria têm investimentos já programados no pipeline para esses próximos 4 anos, 23, 24, 25, 26, de 460 bilhões de reais. Então, e já vem investindo há muitos anos. Então, o problema não é falta de investimento, está relacionado à competitividade sistêmica e o grande item seria atacar a redução do custo Brasil, que nós vamos falar aqui também a respeito disso, e dentro do custo Brasil, o primeiro grande item é a reforma tributária. Um terceiro item relacionado, e todos têm acompanhado, a chamada transição energética, descarbonização, né, e aí temos um gargalo específico nessa transição relacionado a gás natural, e, mais recentemente, não fazia parte da nossa agenda, mas Roriz, de novo, e eu, e mais os presidentes das entidades que estiveram em Brasília, acabamos por trazer um outro item para a agenda, que é o enfrentamento da chamada guerra assimétrica em relação aos importados, né? Então, a gente pode citar, em função dessa mudança geopolítica, né, o papel da Índia nesse processo, o papel da China nesse processo, e eu diria que esse é um tema extremamente importante, estratégico, porque não adianta você recuperar a sua competitividade quando você está numa guerra assimétrica, e para isso a gente tem que ter um tratamento específico também. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra primeiro para o Roriz, cada um terá 20 minutos, e a ideia é que a gente, no final, possa aqui trazer algumas reflexões, um debate. O Roriz já foi apresentado aqui, mas eu queria dizer que o Roriz é um parceiro de longa data, é presidente da Biplast, ex-presidente da Fiesp, membro da Coalizão Indústria, e eu falei algumas vezes na Coalizão Indústria. A Coalizão Indústria ela tem 14 entidades de nível nacional, que representam 13 segmentos produtivos, tem aí a representação de 43% do PIB da indústria, 57% da representação da exportação de manufaturados. Então, o Roriz é uma referência na indústria e é um prazer muito grande tê-lo aqui. Roriz, contigo a palavra. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, através de um convite do Zé Augusto, companheiro nosso também na coalizão. Eu queria também, é uma honra estar aqui com esses debatedores e o Marco, que tem feito um trabalho brilhante aí na coordenação da coalizão da indústria. E vocês colocam uma apresentação, por favor? Tá, eu vou falar um pouco desse tema de propostas para ampliar o desenvolvimento sustentável da indústria brasileira, e o Marco falou muito bem, né? Você ampliar o desenvolvimento sustentável da indústria brasileira não é o que vem ocorrendo aqui no Brasil. Acho que todos já conhecem aquele gráfico que mostra que a indústria de transformação brasileira já teve 28% da participação no PIB, e hoje está em torno de 11%, 12%. Então, na realidade, nós não temos tido um crescimento sustentável. Então, como é que nós vamos ampliar esse crescimento sustentável? Na realidade, é que nós temos que fazer um trabalho muito grande para recuperar, como foi muito bem dito pelo Marco, a competitividade da indústria brasileira. E, para a gente fazer isso, a primeira coisa é ter um comparativo e usar comparativos internacionais. Eu tenho falado bastante que diagnóstico nós temos de sobra aqui no Brasil. Você dizer o que a indústria precisa, quais são os principais gargalos, etc. Mas, pegando um diagnóstico internacional, onde você faz um comparativo com 64 países, o Brasil ele subiu 7 posições em performance econômica, mas em eficiência governamental, de 64 países, ele está na posição 62, caiu, infraestrutura caiu 2 posições, então de 64 países está na posição 55, e a eficiência corporativa
gestão corporativa, principalmente, ele caiu 9 posições, está na posição 61 de 64 países. Ou seja, se compararmos aqueles países que concorrem com a gente, a posição nossa é muito ruim, né? E temos, né, que recuperar essa competitividade nossa, e tem várias frentes sendo formadas para isso. E muito dessas frentes, né, de discussão, de fóruns, para recuperar a competitividade brasileira, tem sido feito através desse trabalho em que você deu uma dimensão do que é o tamanho do custo de se produzir no Brasil, se comparado com os países da OCDE. Eu não vou falar muito sobre isso, porque o Caio Bi provavelmente vai entrar em detalhes, mas pelo menos eu gostaria de começar a apresentação dizendo que em 80% do custo do Brasil, desse custo de 1,7 trilhão comparado à OCDE, são de alguns itens, como empregar capital humano, honrar tributo, dispor de infraestrutura, financiar o negócio, atuar em ambiente jurídico regulatório. Ou seja, esses são pontos onde a gente deveria estar muito focado para que essa competitividade do Brasil pudesse avançar um pouco, né, e nós não tivéssemos uma posição tão ruim como eu mostrei anteriormente, se comparado a outros países. Dando exemplos rápidos aí, né, o spread bancário é 74% mais alto que a média dos países da OCDE, né, além da taxa de juros do Brasil é alta, não só por problemas fiscais, etc., porque nós temos um spread bancário que é muito maior do que os países com que a gente concorre. E também foi até feito um estudo na Fies, publicado no jornal Estado de São Paulo essa semana. O Brasil precisa de investir na indústria de transformação 456 bilhões por ano, pelos próximos 10 anos, para recuperar a competitividade da indústria. Ou seja, para a indústria estar em condições de competir com os outros países, precisaria de investimento, né, de 456 bilhões. Agora, a taxa de investimento do Brasil em relação ao PIB é muito baixa, ela está 17,24%. Para vocês terem uma ideia, para o Brasil, se para um país crescer em 4,5% a 4,5%, essa taxa de formação bruta de capital fixo, que é a taxa de investimento, ela deveria estar muito próxima aí de 22%. E se a gente olhar no que o Brasil tem investido em relação ao PIB nesses últimos anos, essa taxa está muito inferior a isso. Então, além da gente precisar de fazer um grande investimento, nós temos um desafio que hoje, né, as condições e o ambiente de negócio para se fazer esse investimento é muito ruim e essa taxa não tem aumentado aí ao longo do tempo. Tá? Outra coisa também é a questão da variação de câmbio. Essa semana aí nós tivemos uma variação de câmbio. Imagina uma empresa, todo mundo falou nesses 2 dias sobre exportação, e muitas vezes num negócio você ganha 2%, 3%, 4%. E essas variações cambiais, principalmente num país que tem uma dificuldade, o hedge é muito caro, você tem uma dificuldade muito grande, principalmente para as empresas médias e pequenas, você, numa virada dessa de câmbio, você passa de um negócio que você poderia estar ganhando para você perder e, muitas vezes, comprometer todo o seu ano por uma exportação que você fez e uma mudança de câmbio fez com que a rentabilidade daquela negociação fosse negativa. Então, é um outro problema que a gente tem. Agora, o que os outros países estão fazendo? Então, além da gente não ter avançado, a gente, além de estarmos numa posição muito ruim, se compararmos a competitividade dos países que concorrem com a gente, os outros países estão andando numa velocidade muito maior do que a nossa. E competitividade é uma coisa relativa. Muitas vezes você acha que você está indo bem, né, você sente que você está avançando, mas outros países estão avançando numa velocidade muito maior do que a sua. Então, a maioria dos países tem feito um trabalho muito grande, né, para a redução da dependência de fornecedores externos, né, a própria Covid, acho que devem ter falado bastante disso sobre aqui, essa questão geopolítica que foi citada aí pelo Marco também, né. Você tem alianças também baseadas em valores e posições convergentes, ou seja, daqueles países onde você tem
um alinhamento maior, e nesses países que você vai ter uma troca comercial maior, né? Produção de alta escala, inovação, desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade e economia verde, né? Nós estamos para... Bom, agora nós vamos entrar num outro mundo aí, onde essa economia verde ela vai passar a ter um papel fundamental, né? Agora, os outros países, né, têm feito investimento, que eu vou mostrar aí mais adiante, e o Brasil, embora tenha muita coisa em cima da mesa aí para ser colocado como investimento em economia verde, a gente, por mais que a gente esteja acelerando nosso passo, nós estamos muito atrasados em relação a alguns outros países, né? Então, a nova geração de políticas industriais, né, principalmente para setores estratégicos, tem feito que esses investimentos aconteçam aí, e também você aumentar a oferta e aumentar a demanda, que é o que puxa o investimento, é a demanda. Por exemplo, todo mundo está falando né, esse tempo todo aí que a taxa de juros do Brasil está alta, mas o importante é a demanda. Se você não tiver uma perspectiva de demanda, esse investimento não sai. E fala-se muito, né, na questão da inovação. A inovação ela também acontece quando você tem investimento, e eu mostrei aí agora há pouco a taxa de investimento do Brasil, que está em nível muito baixo aí também. Falando rapidamente aí de exemplo de políticas industriais ao redor do mundo, né, você tem os Estados Unidos, um investimento de 1,7 trilhão em infraestrutura e educação, né? Um volume muito grande, 1,7 trilhão, que é exatamente igual o que o Brasil gasta a mais do que os países da OCDE, aí na Mandala, um número coincidente, mas é um valor muito grande de investimento aí, em infraestrutura e educação. O Marco falou aí da necessidade também da gente investir em infraestrutura aqui no Brasil, então você compara com o que está sendo feito aí com outros países, né? Você tem investimento para redução de carbono e sustentabilidade, né? Tem 280 bilhões créditos para apoio à indústria de semicondutores. Você tem a União Europeia, né, com transição verde, digital, cadeia de insumos resilientes. A China também, né, não ficando atrás, investindo 638 bilhões em TI, tecnologia 4.0, veículos com novas fontes energéticas, né, novos materiais, biomedicina, máquinas agrícolas, né, e programa para investimento em tecnologia de comunicação. Então, tem você vê, por mais que a gente esteja tentando acelerar o nosso passo aqui, em outras regiões, né, isso tem sido feito, e com desembolsos muito grandes aí para sustentar esses programas de aumentar a competitividade aí dessas regiões e desse país. E dentro dessa pauta global que esses países buscam, né, está a exportação de produtos cada vez mais verdes. Então, nesse quadro aí, nesse gráfico, né, mostra bem o que está verde aí, que é o aumento você pega o total das exportações e o que tem aumentado as exportações aí de produtos mais sustentáveis, né? Bom, no Brasil, o Marco falou, a gente tem ido muito a Brasília, tem uma ótima interlocução lá com o Ministério dos Comércios, tivemos sempre boa interlocução, a colisão, né, com todos os governos que aí tiveram, a CNI tem feito um trabalho extraordinário, o Mário provavelmente vai fazer isso, inclusive o Mário é um campeão aí dessa discussão aí de reforma tributária, mas você tem uma agenda, né, de neoindustrialização brasileira, que se você pegar tudo, somar com PAC, etc., que são 50 programas em 24 ministérios, que dá 2,1 trilhões. Agora, isso está no papel, isso você não percebe que as coisas estão andando com a velocidade que a gente precisa. E dentro dessas discussões todas da agenda de neoindustrialização, que é um nome até que eu acho que neoindustrialização você vai ter que mudar o ano todo ano, porque a indústria ela tem que ser sempre uma indústria nova, tem que ser sempre uma indústria que está inovando, etc., né? Então,
você falar em neoindustrialização, daqui a 3 ou 4 anos vai ser uma outra indústria que nós vamos ter que estar, principalmente com essa velocidade com que essas questões geopolíticas e o avanço aí da tecnologia em cima de processos produtivos. Mas nós temos que ter uma agenda verde, né, que está sendo bastante discutido, uma agenda de inovação. O Brasil até está avançando aqui nos países da América Latina e América do Sul, comparativamente em termos de inovação, mas em termos mundiais, assim, nós estamos muito atrás. A questão da digitalização, né, e aumentar a exportação, que é o que nós estamos discutindo aqui nesses 2 dias, que é fundamental, o Marco também falou disso, é fundamental a gente aumentar nossas exportações. Aumentamos muito as exportações do agro, mas somos totalmente dependentes aí na área industrial, dependentes não, o que a gente exporta é petróleo, minério de ferro e commodities que poderiam estar exportando produtos de mais valor agregado e não temos competitividade para isso. Por que nós não temos competitividade? Porque quanto mais você agrega valor no Brasil, mais o seu custo de produção aumenta por questões de cumulatividade, né, Marco? Mais o seu custo de produção vai aumentando, e aí, no final da cadeia produtiva, você tem um produto que é totalmente inviável você competir em outras regiões do mundo, e inviável também você competir no Brasil, porque o produto lá fora é muito mais barato de ser fabricado e entra aqui de uma maneira extremamente fácil em alguns setores, né? Já que você não tem um estudo caso a caso de o que está acontecendo, porque tem determinados produtos que, principalmente de recursos naturais, matérias-primas, que, num determinado momento, o país tem uma superprodução, e aquela superprodução você pode matar uma indústria aqui no Brasil que já está, que talvez não esteja naquele momento onde ela tem uma capacidade de produção tão alta como esses países que acabaram de fazer aquele investimento, ou então a empresa brasileira não tenha condições iguais para poder competir com esse país. Então, essas medidas têm que sair do papel, né? Reformas estruturais, medida de curto prazo para redução do custo do Brasil e incentivo à inovação tecnológica para toda a indústria. E tem uma coisa também, o Mário vai falar de reforma tributária, mas assim, então a solução está aí na nossa cara, porque nós temos uma reforma tributária que está no Senado e está andando bem. Mas a reforma tributária só vai estar complementada daqui a 7 anos. E como é que nós vamos fazer nesses 7 anos? Principalmente a empresa média e pequena. Tá? Não dá para esperar 7 anos sem ações que você possa acelerar esse processo de aumento de competitividade no Brasil, esperando uma reforma tributária daqui a 7 anos. Então, ela é muito bem-vinda, inclusive eu falei da questão de cumulatividade, o Mário vai falar aí de várias outras vantagens. Outra coisa, queda da taxa de juros. Por mais que juros caia meio pontos percentuais aí, nessas próximas reuniões de Copom, você vai ter uma taxa de juros razoável daqui 2 ou 3 anos. Então, você vai esperar 2 ou 3 anos, né, para fazer esses investimentos que eu mostrei que estão tão baixos. Também tem o CNDI, eu acho que nós participamos, inclusive, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, e eu queria dizer que no Conselho assim, um fato extremamente positivo foi a criação do GT de financiamento, né, que é exatamente olhar toda essa questão de financiamento para a empresa, tendo em vista um custo de capital muito alto e também a dificuldade da empresa acessar crédito, porque uma empresa média e pequena, né, com questões de garantias, etc., né, e o GT de redução de custo Brasil, que é um trabalho muito em cima do que vai ser apresentado aí pelo Rogério Caiubi. Agora, tem também as questões de missões, né, então, uma roupagem nova de coisa que a gente discute há muito tempo e incorporando aí isso que está acontecendo com todas essas mudanças de geopolítica e que veio também com pandemia, etc., que é cadeias industriais sustentáveis, né, complexo industrial de saúde resiliente, né, a infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentável, né, com uma preocupação muito grande, por exemplo, com saneamento, que a gente avançou bastante, o medo aí de recuar,
a bioeconomia, descarbonização e tecnologia de interesse para a soberania da defesa nacional aí na área de defesa. Isso foi colocado dentro do CNI. Agora, aquilo que eu grifei no anterior, que é a missão de bioeconomia, né, nós temos aí como desafio expandir a capacidade produtiva da indústria, que faz parte do tema aqui de crescer, a indústria crescer de forma sustentável, né? E precisamos de tecnologias e processos de baixo carbono com eficiência energética, né? Agora, vou dizer aqui, talvez fale mais um pouco sobre isso no final, nós temos que ter uma preocupação muito grande com essa questão de energia, né? O Brasil saiu na frente ele está na frente da maioria dos países com a nossa matriz energética. Mas, embora a nossa energia seja a energia, do ponto de vista ambiental, mais amigável, é uma das energias mais caras do mundo. Então, não adianta você ter esse tipo de energia se você paga um valor que é muito maior do que das empresas que concorrem com a gente, né? Então, a economia circular, que é outra coisa que nós precisamos discutir mais no Brasil, nós precisamos avançar rapidamente, né? Fazer essa transição energética, e transição energética nós não podemos esquecer do gás. Estamos discutindo aí a questão de gás, né, que você poderia ter um aproveitamento muito melhor do gás natural no Brasil, que nós não temos, e é um gás natural extremamente caro. Aí eu volto a dizer, qual é a vantagem de você ser autossuficiente de petróleo e ser um exportador de petróleo? Os Estados Unidos, por exemplo, quando descobriu o shale gas, o preço do gás era 9 e caiu para 2,5. Ele transferiu para a sociedade americana aquele ganho de ter descoberto o shale gas lá. E a economia americana ela avançou bastante, aumentou a competitividade, tá? Por ter feito isso. Agora, aqui no Brasil, nós descobrimos petróleo, estamos exportando petróleo e pagamos o preço do gás mais alto do mundo, e o preço de combustível nosso aqui não fica... exatamente igual de um país que não produz nada de petróleo. Bom, também na CNI, não sei se o Mário vai falar nisso, até porque meu tempo aí já está acabando, né? Nós temos a transição energética, mercado de carbono, economia circular, combate ao desmatamento ilegal. E dentro, né, dessa economia de verde, de baixo carbono, para alavancar o desenvolvimento, né, nós já temos uma liderança de ter uma matriz energética limpa, né, e amigável. Agora nós precisamos de uma liderança política para fazer essa transição energética, né, entrar com essas novas formas de energia que são... e com a questão de descarbonização também. E utilizar de forma eficiente essa capacidade de produção energética, né, para efetivamente impactar em recursos mais atrativos, né, para que a gente possa competir melhor lá fora. Bom, considerando essa alavanca de desenvolvimento, o Brasil precisa focar na construção dessa agenda, né? O Marco colocou muito bem uma agenda que nós temos aí na coalizão, mas precisamos agregar valor à pauta de exportação brasileira e agregar valor também com esse recurso aí da economia verde. E diversificar o fornecimento de insumos e biomateriais e tornar eficiente e competitivo todo o tecido industrial brasileiro. Inclusive, nós temos que ter muito cuidado com a verticalização também, com essa economia verde, porque vamos fazer com hidrogênio, etc. Será que todas as empresas, a média e pequena, também vão ter acesso a esse hidrogênio? Ou então, você está fazendo muito na costa do Ceará, onde você tem eólica e solar simultaneamente, nós vamos pegar e produzir energia verde lá, vamos exportar para a Europa, depois a Europa faz o produto verde e vai mandar para nós aqui, enquanto que a empresa média e pequena nossa não vai ter acesso a esse tipo de energia. Tá? Outra coisa também, eu falei muito em economia circular, né, para a gente exportar, por exemplo, você vai fazer, eu estou citando um exemplo aqui do nosso setor, que é o setor de plástico, né, você tem que, além de você ter uma embalagem adequada para condicionar o produto e ele chegar em ótimas condições, você tem que estar olhando lá fora qual é a política, né, para a utilização de resíduos, né? Então, integrar soluções de logística reversa no continente para onde você está exportando.
Então, não é só você embalar o produto e ter excelentes condições de armazenamento do produto. Você tem que saber quando o produto chegar lá, como é que esse produto vai ser descartado e se ele vai entrar no programa de economia circular daquele país para onde você exportou aquele produto, né? Então, já finalizando, porque meu tempo acabou, desculpe, né, se eu me alonguei um pouco, usar os potenciais do hidrogênio verde, como eu falei, né, incentivar o investimento estrangeiro, principalmente em P&D nessa área, ou seja, temos que ter um grande trabalho aí de incorporação de pesquisa e desenvolvimento aí nessas novas energias, né? Apoio financeiro à exportação verde de produtos de valor adicionado, né? E não apenas commodities, né? Você ter linha de financiamento para isso, apoiar a exportação de serviços atrelados aos bens industriais. Hoje, nas nossas exportações, já tem uma parcela grande de serviço incorporado. Quanto mais aumentarmos isso, é melhor. O incentivo à formação desse ecoparks, eu não sei se vocês conhecem, são condomínios de produção, onde existe toda essa questão de amigável ao meio ambiente, de economia circular, dentro desses condomínios produtivos, né? Programas de exportação de cadeias e não de produtos, né? A gente privilegiar que tenhamos cadeias competitivas aqui no Brasil, né? Você tem vários elos da cadeia e você tem que olhar a cadeia como um todo, né? Para que, no final, toda a cadeia seja competitiva, né? E, terminando aqui, né? Então, o nosso desafio é para ontem, né? Tirar as medidas, né? Tirar do papel as medidas necessárias para fazer a indústria brasileira ser mais competitiva e não perder, mais uma vez, a oportunidade de se posicionar de forma relevante no cenário global. E aqui eu termino e agradeço mais uma vez a poder estar participando com você. E o Zé aqui que eu estou frente, quando eu comecei eu não tinha visto, agradecendo e cumprimentar por mais um ENAEX aí, que para todos nós é de extrema importância estar participando, ouvindo e depois digerindo todo esse material que é discutido aqui. Tá? Muito obrigado. Aliás, Zé Augusto, você foi elogiado aqui inicialmente, você não estava presente aqui, te parabenizar aqui pela realização, registrar a presença sempre muito bem-vinda do nosso embaixador Rubens Barbosa, aqui também no plenário do ENAEX. Roriz, excelente, abrangente apresentação, você teve que fazer a 1000 por hora pelo tempo, porque os temas foram muito importantes que você trouxe, e eu acho que a gente pode usar para uma reflexão adiante. Eu guardei uma frase que você colocou aqui, que é: quem puxa investimento é demanda. Quer dizer, a gente cai no circuito, né, da necessidade de retomada de crescimento, porque quem manda, quem determina para onde se vai, onde é que está a atração, é a demanda. Bastante importante. Eu vou passar a palavra para o Rogério, e como eu fiz com o Roriz também, fazendo uma reapresentação. O Rogério é a pessoa que comanda o Movimento Brasil Competitivo e tem um papel gigantesco na condução do processo de redução do custo do Brasil, numa interface direta tanto com o Executivo como com o Legislativo, mas mais do que isso, quer dizer, durante muitos anos, né, Rogério, sempre se falou, inclusive nessa casa, no ENAEX, custo Brasil, custo Brasil, custo Brasil, mas ninguém sabia o que era o custo Brasil, né? Então, foi feito um trabalho coordenado sobre a coordenação do Movimento Brasil Competitivo, a Coalizão Indústria participou ativamente desse processo, né? Se contratou uma consultoria, a BCG, a Boston Consulting Group, e em 2019, pela primeira vez, houve um dimensionamento do que é esse custo do Brasil, né? E chegamos ao valor de 1,5 trilhão de reais ano. O custo do Brasil, quanto custa produzir e empreender no Brasil em comparação com a média de países da OCDE. Esse custo foi atualizado, hoje é de 1,7, representa 19,5% aí do PIB. E o Rogério é a pessoa, então, que tem a responsabilidade à frente do MBC de avançar nesse grande desafio de redução do custo do Brasil. Rogério, a palavra está com você. Bem, Marco Polo, super obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Zé Augusto, super obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Roriz, Mário, um prazer estar aqui com vocês de novo. Roriz, posso pegar o passador, por favor? Passador. Super obrigado. Bem, como o Marco Polo comentou, a gente
em conjunto, né, junto com a coalizão e provocado pela coalizão, a gente teve a oportunidade de calcular o custo Brasil, né, e eu vou explorar um pouquinho mais o custo Brasil, mas eu vou colocar ele dentro de um contexto um pouco maior. No final de 21 ou em meados de 22, quando a gente estava avançando no custo Brasil, em uma das nossas reuniões também com a coalizão e com o nosso conselho, foi nos perguntado, puxa, é importante avançar na redução do custo Brasil, mas para qual Brasil que a gente quer? E aí, junto com a gente contratou a Fundação Getúlio Vargas e que nos ajudou a tentar trazer uma fotografia, que Brasil é esse que a gente espera para 2034. E o grande desafio que a gente colocou para a Fundação Getúlio Vargas foi no sentido assim, puxa, a gente não gostaria de gerar mais um planejamento, né? Já foram feitos diversos planejamentos para o Brasil, e normalmente esses planejamentos têm lá suas 500 páginas, é muito legal no lançamento, depois ele cai ali, fica numa gavetinha e ele acaba se esquecendo. A gente não quer mais um estudo teórico. Para tanto, a Fundação Getúlio Vargas fez um trabalho de acessar a 200 outros estudos que versavam sobre planejamento estratégico, que já haviam sido feitos nos últimos 5, 10 anos para o Brasil. E fez um exercício de ver o que tinha em comum desses estudos. Muito no intuito, assim, puxa, não precisa gerar mais um estudo, mas vamos ver o que tem em comum. E o que está por trás dessa busca do que tem em comum nesses outros 200 estudos é um pouco, eu acho que a provocação que fica aqui colocado a todos nós, né? No início da coalizão, que eu acho que há um movimento nesse sentido, e quando a gente vai nesses 200 estudos e vê o que tem em comum, as soluções técnicas, como já foi dito aqui anteriormente, a gente sabe o que tem que ser feito. Esses 200 estudos, muitos desses pontos, eles são em comum. O que a gente precisa é conseguir criar um ambiente político, né, onde a sociedade civil organizada, as diversas partes, se organizem, definam ali quais são as prioridades e criem as condições para a gente consiga tirar, por exemplo, uma reforma tributária do papel. Talvez há 20 anos atrás era impensável falar em tirar uma reforma tributária. A gente conseguiu criar um ambiente que ela saiu do papel. Então, o objetivo desse estudo, comparativo desses 200 estudos, 200 outros estudos, era poder identificar o que tinha de comum. Bem, quando a gente fala de custo Brasil, quando a gente fala de uma indústria sustentável, não é pela própria indústria, não é pelo próprio setor produtivo, mas é para que a gente consiga assegurar o bem-estar social por meio de um crescimento sustentável, né? Então, acho que essa é uma grande visão de futuro. Para 2034, eu adoraria poder falar assim, puxa, conseguimos assegurar esse bem-estar social. Para tanto, a Fundação Getúlio Vargas aqui propôs 3 grandes indicadores para que a gente consiga mensurar. O primeiro deles, que está ao centro, sem dúvida, é o avanço aqui no IDH. Atualmente, nós estamos aí algo em torno de 0,75, podendo chegar a 0,86, apoiado por outros 2 indicadores muito importantes, que é elevar a taxa de crescimento médio do PIB per capita para 2% ao ano. Esse indicador já foi de 1,32, nos últimos 2 anos medidos estava em 0,4, a gente deveria avançar para esses 2% ao ano de crescimento per capita, do PIB per capita. E outro, sem dúvida nenhuma, é poder impulsionar aqui a pontuação do Global Competitiveness Index para chegar próximo dos 75 pontos, o que a gente nos colocaria ali entre os 30 primeiros colocados. Então, 3 grandes indicadores, 3 grandes metas para que a gente consiga, de alguma forma, calcar ali para 2034 de chegar nesse bem-estar social. Esta visão seria alcançada se a gente conseguisse trabalhar esses 6 pilares fundamentais. Logicamente, um primeiro de social, promovendo aí a equidade no acesso dos direitos sociais. Isso só será possível com uma economia com um crescimento consistente, equilibrado e inclusivo, pautado na inovação, e por essa responsabilidade no meio ambiente, aproveitando todo o nosso patrimônio natural equilibrado com o uso sustentável dos recursos, com foco no combate à mudança climática. Esses 2 itens, tanto de economia como meio ambiente, eles têm que se apoiar fundamentalmente em 2 pilares muito importantes. Um que é da infraestrutura, né, infraestrutura mais integrada, sustentável, com sustentabilidade energética e conexão como base para o desenvolvimento socioeconômico. Infraestrutura essa que foi pauta agora no debate anterior. E a gente não pode deixar de esquecer, né, e de colocar no centro da discussão também a questão da educação, né? Então, se a gente pegar todos os países que mais avançaram
em questão de competitividade, sustentabilidade, são aqueles que não tiveram dúvida em investir sobremaneira na educação da sua população. Não só na educação básica, fundamental, no ensino médio, mas também na qualificação desses profissionais, sem os quais não é à toa que aparece no Custo Brasil como o primeiro item, né, que nos tira a competitividade, é a baixa qualificação da nossa sociedade. E, por final, um modelo de governança que permita tirar estes planos, né, como o Roriz aqui colocou, tem mais de 800 bilhões previstos ali na política industrial. O desafio é como é que a gente tira isso do papel. Bem, esse material depois vai estar disponível, tem um site que dá para acessar todo esse conteúdo. Foram definidas uma série de missões, né, ou propósitos para cada uma desses itens, mas eu queria ressaltar alguns deles, e aí sim, voltando ao contexto aqui. O primeiro deles que eu gostaria de ressaltar, e que está ali colocado no ambiente macroeconômico, sempre que a gente fala aqui de desenvolvimento, resgate do setor industrial, nada disso vai acontecer se a gente não conseguir eliminar o Custo Brasil como prioridade para esse crescimento. Sem eliminar esses conceitos do Custo Brasil, tudo aquilo que a gente fala da indústria do futuro, ela vai ficar como um sonho de uma noite de verão, né? Vai ficar sempre aquela questão do futuro, um desafio muito grande para ser alcançado. Além disso, aparece claramente a reindustrialização e, como o Roriz colocou, para geração de valor à produção nacional, né? Então, a gente tem que conseguir romper essa barreira de ser exportador de commodities, né? E a gente tem que conseguir agregar valor a essas commodities, que somos ricos nessas commodities, então, uma reindustrialização para poder agregar valor. Mas não só das grandes indústrias, temos que lembrar também aqui o papel fundamental das micro e pequenas empresas. E como dito pelo Roriz, para a gente conseguir se diferenciar a questão da transformação digital e da economia verde. E por final, como não pode ser diferente, né, e aí muito da importância aqui desse seminário aqui com relação ao comércio exterior, a gente tem que conseguir nos consolidar, se puder tirar esse item, com uma economia muito mais integrada com o mundo e estimulando aqui a inovação, pesquisa e desenvolvimento. Então, dentro desse contexto, Custo Brasil, reindustrialização, transformação digital, economia verde, que a gente tem que se inserir desse Brasil que a gente pode esperar para o futuro como caminhos, né, para alcançar aquele equilíbrio e maior sustentabilidade social. Aquele principal item, Custo Brasil, como dito aqui já pelo Roriz e reforçado pelo Marco Polo, primeira medida em 2019, com números de 2018, segunda medida agora em 2022, com números de 2021. São 12 capítulos, né, que de alguma forma eles versam aqui sobre o ciclo de vida de uma empresa, desde abrir um negócio até a retomada de um negócio, ou encerramento de um negócio, se for o caso. Mas mais importante do que identificar esses 12 capítulos foi, como dito pelo Marco Polo, colocar números, né? Então, quanto representa esse Custo Brasil quando comparado com as condições colocadas pela média dos países da OCDE. E mais do que isso, qual que é o peso de cada um desses capítulos, né? Então, por vezes, quando a gente fala sobre Custo Brasil, competitividade, a gente sempre fica com aquele número. Puxa, quanto tempo leva para abrir uma empresa no Brasil? Isso é super importante. Isso traz uma agilidade muito grande. Mas se a gente olhar o Custo Brasil, talvez esse seja um dos menores capítulos. Quando a gente fala de empregar capital humano, que está aqui talvez o maior capítulo, de 310 a 360, é fundamental, além de a gente conseguir encarar os encargos trabalhistas e a judicialização, a gente conseguir encarar de frente a habilidade da força de trabalho. Esse representa 50% desse capítulo, diz respeito à habilidade da força de trabalho. O segundo capítulo, que diz aqui honrar tributos, né, por uma felicidade enorme, estamos conseguindo avançar ali, né, na questão da reforma tributária, que vai enfrentar a questão da complexidade da carga tributária. Metade desse número diz respeito à complexidade da carga tributária. Eu vou trazer aqui um número que muitos já conhecem. No Brasil, em média, né, esse estudo aqui pega o setor produtivo como um todo, de uma forma transversal, mas em média, da pequena para a grande empresa, gasta-se 1.500, 1.600 horas ao ano para honrar todos os tributos, e por vezes a gente não sabe se está conseguindo pagar os tributos certos. Na média dos países da OCDE, o país que está ali na média, gasta 160 horas ao ano para honrar todos os tributos. E o país líder gasta 16 horas ao ano para pagar todos os tributos. Então, isso é Custo Brasil. Isso são estruturas que a gente tem que colocar para dentro das nossas organizações para conseguir
honrar todos os tributos. Depois disso, temos aqui a questão de infraestrutura, e nessa medida foi interessante, a parte de infraestrutura logística, a gente teve esse número aumentou, mas a gente também tem que reconhecer que no que diz respeito à questão de comunicação, né? Então a gente tem conseguido avançar super bem no acesso à banda larga, toda essa política do 5G e o acesso à banda larga e o que o 5G está proporcionando nos permitiu avançar de uma forma mais acelerada do que a média dos países da OCDE. Financiar negócio e a questão do ambiente jurídico regulatório. Então, esse aqui é um conjunto dos 5 capítulos, né, assim como apresentado pelo Roriz, que mais impactam ao custo Brasil. E o 6º capítulo que está aqui colocado e que diz respeito a esse congresso, a todo esse protagonismo da AEB, que é integrar com cadeias produtivas globais. As metas que foram colocadas, então, dentro desse estudo, a gente tem a expectativa de que a gente consiga, até 2034, ter projetos em implementação que tenham o potencial de zerar o custo Brasil. E quando eu falo potencial de zerar o custo Brasil, é porque a gente sabe que esses projetos, até que consigam capturar todos os benefícios, eles levam tempo. Tem um hiato ali de implementação, levam um tempo bastante elevado. Então, pelo menos ter projetos que tenham a potência de zerar o custo Brasil, e já ter conseguido reduzir para 10% do PIB, o tamanho do custo Brasil em relação ao PIB. Algumas iniciativas foram mapeadas também, né? Então, uma delas aqui já avançando, que é a garantia, a simplificação tributária e a eliminação da cumulatividade. A reforma tributária vai atacar frontalmente este item. O acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade. A gente tinha, até o final do ano passado, o novo ensino médio que teve que ser revisto, que está sendo revisto nesse momento, mas, para ter ideia de um número, o Brasil, em média, 12% dos alunos egressos do ensino médio seguem a carreira técnica, ou têm um ensino técnico profissionalizante. Países desenvolvidos, esse número chega a 50%. Então, aqui, acho que tem um grande ressignificado do que é o ensino técnico para o país, e a importância de se focar não só na educação básica, educação fundamental, mas também na qualificação dos nossos alunos. Promover simplificação regulatória, todos nós sabemos os desafios que isso é, e facilitar o acesso a crédito competitivo. Acho que 4 grandes iniciativas. Tem ainda outras iniciativas aqui colocadas, como a questão da transformação digital, matriz logística, como foi dito aqui anteriormente, a matriz energética, como colocado pelo Roriz, né, e já temos uma das matrizes mais limpas, já temos uma matriz energética que tem o custo de produção um dos mais baixos do mundo, porém, o preço que chega ao consumidor é um dos mais elevados. Então, uma reorganização da matriz energética. Precisamos avançar ainda mais na modernização da legislação trabalhista, integrar o país à economia global, sem dúvida nenhuma, ampliar a eficiência do serviço público. Temos que focar também muito fortemente na questão de ensino, pesquisa e propriedade intelectual, e promoção da sustentabilidade com regulações ambientais. Então, aqui alguns aspectos, de novo, isso aqui vai estar, vou passar o site para vocês, ele está bastante mais detalhado. Então, aqui algumas iniciativas que devem ser conduzidas sobremaneira para que a gente consiga enfrentar de uma forma decisiva a questão do custo Brasil. Além disso, um fato que é super importante, né, Roriz, Mário e Marco Polo e todos aqui, pela primeira vez, assim, pelo menos particularmente, eu tive a oportunidade de ver um projeto que se iniciou com um governo e que se manteve no centro da discussão com o governo seguinte, mesmo mudando a coloração, né? Então, esse projeto do Custo Brasil, que foi num primeiro momento encampado pelo governo anterior, esse governo que entrou não teve dúvida em colocar esse assunto no centro da discussão. Tanto que existe lá, já dentro do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, uma secretaria específica para conduzir este projeto, e como o Roriz colocou, foi criado um grupo de trabalho abaixo do CNDI para atacar o Custo Brasil, e que atualmente conta com a participação de 19 ministérios dentro desse grupo de trabalho. Então, junto com o Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio, a gente pretende lançar um observatório para acompanhar essa redução do Custo Brasil, observatório esse que vai estar hospedado junto ao EMEDIC e também no Movimento Brasil Competitivo, apoiado pela coalizão. Vamos iniciar agora um projeto para identificar
projetos com potencial de redução em mais 300 bilhões, então a gente espera que até o final deste ano a gente já tenha projetos mapeados em implementação com potencial de redução de pelo menos 50% daquele custo Brasil, e também a montagem do escritório de projetos junto àquele GT de custo Brasil, para que a gente consiga dar organização e tração nos projetos que forem priorizados, para que avance dentro do governo a implementação desses projetos para atacar o custo. Então, acho que tem uma janela de oportunidade bastante interessante, como o Roriz colocou, o desafio é tirar esses projetos do papel, e a gente está aqui em apoio, em parceria com o Custo Brasil, numa coordenação de diversas associações e instituições da sociedade civil organizada. Bem, além do Custo Brasil, eu trouxe aqui também algumas outras metas que estão colocadas dentro desse estudo. Então, no que diz respeito à reindustrialização, 3 grandes indicadores para 2034. Então, como o Marco Polo colocou, hoje a participação da indústria de transformação, que está em 12,9%, a expectativa é que, no mínimo, ela consiga chegar a uma participação de 15% do PIB como um todo. Lembrando que a expectativa é que o PIB cresça 2% ao ano per capita até 2034, então tem um desafio grande. Elevar para 65% a contribuição da indústria de transformação para as exportações brasileiras. Hoje esse número está em algo em torno de 53%, então é um crescimento aí de quase 22% nessa participação. E elevar a posição do Brasil para, no mínimo, a 32ª colocação na competitividade industrial, né, que hoje está em 42º. Então, 3 grandes indicadores e aqui um conjunto de proposições. Eu não vou passar por cada uma delas, mas só trouxe como exemplo esse trabalho da Fundação Getúlio Vargas. Além de mapear essas iniciativas, no finalzinho da proposição tem alguma coisa entre parênteses. E lá são os estudos onde essa proposição foi identificada. Então, essa primeira, que é da política industrial, está num estudo da CNI, da ABDIB, do BNDES. A questão da indústria 4.0, naquele conjunto de estudos que foram mapeados anteriormente. Ampliar a integração à cadeia, o país à cadeia produtiva mundial, CNI, ABDIB, Fundação Dom Cabral e Derrubando Muros. E priorizar a produção industrial com baixa pegada de carbono naquele conjunto. Então de novo, esse material ele foi entregue para esse governo, ele foi entregue num evento, numa solenidade, no início do ano, para a ministra Simone Tebet, e que, de alguma forma, é quase um presente, né? Porque, poxa, se essas diversas organizações, nos seus respectivos estudos, já colocaram isso como prioridade, acho que aumenta o entendimento de como esse ponto é um ponto já transversal e, de alguma forma, consolidado dentro da sociedade civil organizada. Além da questão da industrialização, tem uma questão aqui e que diz respeito ao comércio exterior, de consolidar como economia integrada ao mundo, e aqui que a gente pudesse avançar, aumentando a proporção da corrente de comércio em relação ao PIB para 45%. Hoje esse número está na casa de 32%. Aqui algumas iniciativas também que foram mapeadas. A questão da segurança jurídica, do sistema de apoio oficial às exportações, a conclusão da implementação de compromissos bilaterais, a questão das agências e órgãos reguladores integrados com entes internacionais e poder avançar nos acordos de negociação, seja com a União Europeia, seja com a FTA, e revisar o modelo do Mercosul. Bem, esses aqui são os exemplos, mas o Roriz trouxe esse ponto, o Marco Polo trouxe esse ponto também. Além da reforma tributária, além de a gente conseguir avançar com essas questões do custo Brasil, mas acho que um ponto é importante. Eu tive a oportunidade de participar de algumas discussões com a reforma tributária e até, por vezes, aqui brindado aqui com a participação do Mário, mas em uma delas, onde estava se discutindo a questão da alíquota, né? Puxa, qual vai ser a alíquota do IVA ou da soma do IBS com CBS, né? 25%, 24%, 26%, depende de quantos regimes especiais que a gente tiver ou não. E aí teve um participante que levantou e falou assim, essa questão da alíquota, ela é quase irrelevante, porque em algum momento no futuro, qualquer alíquota que se defina, ela vai ser insuficiente pelo tamanho do crescimento das despesas do governo. Então, se em algum momento a gente não recuperar a capacidade de investimento do país, como foi dito pelo Roriz, né, se a gente não conseguir recuperar a capacidade de investimento chegando a 25%, 27%, 28% do PIB, a gente não vai conseguir criar as condições necessárias para que a gente consiga ter um crescimento da indústria de uma forma sustentável.
E essa capacidade de investimento, talvez ela tem que ser o pano de fundo para quando a gente fala de uma reforma administrativa, né? Então, a gente ouve muito da reforma administrativa e, por vezes, a reforma administrativa ela fica circunscrita à questão da quantidade pessoal, custo de pessoal, mas acho que o custo pessoal é uma parte. A gente precisa conseguir repensar o país para entender, puxa, qual que é o nível de investimento que a gente deseja e como é que a gente consegue olhar para todas as nossas estruturas, inclusive pessoal, mas não somente, para conseguir propiciar isso. Um maior investimento é investimento colocado na economia, é investimento colocado no setor produtivo, é investimento colocado na sociedade, para que aí sim a gente consiga gerar um ciclo virtuoso de um crescimento sustentável, não só do nosso setor produtivo, mas da sociedade como um todo. Acho que esse é um ponto que vale ato contínuo, Marco Polo, Roriz, Mário e todos aqui presentes, ato contínuo que a gente conseguir avançar na reforma tributária, conseguir avançar nessa questão aqui da reforma administrativa. Esse aqui é o site, então todo esse estudo está ali colocado, acho que é um estudo bastante interessante. A ideia é que a gente consiga, ao final do ano, lançar um observatório sobre isto e que isso seja um estudo vivo. Esse foi uma primeira fotografia tirada pela Fundação Getúlio Vargas. A ideia é que a gente consiga, também em parceria com a CNI, a gente já está conversando com a CNI, com a Alita, para que a gente consiga avançar nesse observatório e que a gente consiga receber mais proposições, né, de como avançar em cada um desses aspectos. Espero não ter estourado muito tempo, super obrigado pelo tempo. Zé Augusto, parabéns aqui pelo evento. Você ficou dentro do tempo e parabéns pela tua apresentação, Rogério. E a pergunta que você iniciou a tua apresentação, qual é o Brasil que queremos em 2034? Está aí, né? 2034, o horizonte é muito perto e com esses desafios todos que você trouxe aí de forma bastante competente. Bom, como fiz com os demais, Mário, gerente executivo de economia da CNI, um parceiro que vem nessa luta da reforma tributária de longa data, eu diria sem qualquer medo de errar, o Mário é um profundo conhecedor do sistema tributário, eu diria que talvez no Brasil hoje um dos maiores especialistas na reforma tributária. Então, sem mais delongas, Mário, está contigo a palavra. Alô? Vou falar daqui porque eu não fiz a apresentação, então vocês têm para quem olhar aqui, que ali fica mais difícil. Primeiro, queria agradecer o convite da AEB, parabenizar aí o presidente Zé Augusto pela realização desse evento. Tá? Mas vamos logo ao ponto. Como o Marco Polo colocou muito bem, acho que o painel ele deveria ter tido uma pequena mudança no nome, né? Porque nós precisamos, na verdade, nós temos um grande desafio de recuperar a indústria brasileira. E não se trata de uma questão setorial, tá? É uma questão da economia brasileira como um todo, porque o que está acontecendo com o setor industrial brasileiro há alguns anos, né, se reflete no desempenho da economia brasileira como um todo. Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu, em média, apenas 0,3% ao ano. Tá? Nesse período, nós tivemos crescimentos significativos, principalmente da agropecuária. Mas a indústria, especialmente a indústria de transformação, encolheu o PIB numa média de 1,8% ao ano nesse período. Então, a ideia de que apenas um setor da economia consegue puxar a economia brasileira não é verdade, porque a economia brasileira não cresce apesar de um setor estar crescendo. Nós precisamos que a nossa economia funcione bem em todos os setores. Então, esse é o grande desafio. E o mundo, no momento, nós temos uma acirrada competição mundial pela indústria. E o Brasil não pode ficar de fora fazendo o que faz hoje com a indústria, que é tirar completamente a capacidade de concorrência. Então, esse é um grande desafio. Por que o mundo está buscando a indústria? Está buscando parte das cadeias globais de valor, está tentando, né, competindo por parte das cadeias globais de valor. Porque a indústria
é o setor da economia que tem a maior capacidade de gerar efeitos para trás e para frente, né? Um crescimento de R$1 na produção da indústria de transformação no Brasil gera R$2,7 na economia brasileira como um todo. Na agropecuária, esse efeito é de 1,72 e no setor de serviços de 1,48. Então, a indústria tem essa capacidade de puxar outros setores da economia, não só no Brasil, como em outros países. Então, por isso, existe essa concorrência tão grande pela indústria a nível mundial. Então, esse é o nosso desafio, e nós temos uma oportunidade. Houve uma concentração muito grande da indústria na Ásia, especificamente, nas últimas décadas, né? Hoje, em torno de 52% da produção industrial mundial está concentrada na Ásia, sendo que 31% é apenas na China, né? Por todas as questões que eu não vou me alongar aqui, né? Por questão da pandemia, questões geopolíticas, e até agora de último, essa guerra na Ucrânia, o mundo acirrou essa disputa, e há uma tendência de reorganização das cadeias globais de valor. Então, aí tem uma oportunidade. E muito se fala do Brasil como um país muito bem posicionado nas diversas forças que vão exercer influência nesse processo de reorganização das cadeias globais de valor, né? Então, uma dessas forças é o chamado friendshoring, né? Que essas cadeias elas vão se deslocar para países mais alinhados culturalmente com o Ocidente, né? O Brasil tem uma posição muito boa. O Brasil, né, embaixador aqui, o Brasil tem uma relação muito boa com diversos países, né? Quase 200 países que nós mantemos relações diplomáticas, mais que o número de países na ONU. Nós temos um outro efeito, a questão do nearshoring, né? Nós somos líderes aqui no mercado da América Latina, não estamos muito distantes dos Estados Unidos, nem da Europa e nem de grande parte da África. Então, teríamos vantagem também nesse aspecto. Tem um novo elemento agora que surgiu, é o chamado power shoring, que, né, nessa relocalização de cadeias globais de valor, a disponibilidade e o tipo da matriz energética, disponibilidade de energia, e o tipo dessa energia também vai fazer diferença. E nós, acho que o Roriz já colocou esse ponto aqui, nós temos uma matriz energética muito limpa, né? 45% da nossa matriz energética é de fontes renováveis. Isso comparado com os outros países, por exemplo, do BRICS, esse percentual varia entre 3% e 13%. E aqui no Brasil, 45%. E nós temos uma possibilidade de ampliação da oferta de energia. Um problema que, por exemplo, o México, que tem uma localização geográfica muito positiva, né, em alguns aspectos até mais do que a nossa, tem um problema muito grave com energia, com disponibilidade de água, inclusive. Aqui não, nós temos energia renovável e uma capacidade de ampliação muito grande dessa energia, né? Nos próximos 4 anos, a nossa capacidade de fornecimento de energia solar, ela deve quase dobrar, e de energia eólica deve multiplicar não, o contrário, eólica vai dobrar e solar multiplicar por 9 vezes. É uma capacidade muito grande. Isso tudo é muito importante, mas, de forma alguma, esse jogo está ganho, igual eu ouvi semana passada, viu, né, Marco Polo, lá no evento do Aço Brasil, de que o Brasil vai ganhar esse jogo por WO. Não vai ganhar, na minha visão, não vai ganhar. E não só a minha. Saiu recentemente um estudo do BID, mostrando como que a América Latina poderia se apropriar desse processo de reorganização das cadeias globais de valor. E nesse estudo aponta que a América Latina deve aumentar as suas exportações industriais em 78 bilhões de dólares. E o Brasil, 8. Então, não sou só eu que estou dizendo, esse estudo mostra também, a maior economia da América Latina
vai responder por 8 bilhões de um total de 78 bilhões de aumento de exportação em função dessa reorganização de cadeias globais de valor. Então, nós não vamos ganhar por WO. E aí vem o nosso dever de casa que precisa ser feito, né? Acho que já foi muito tocado aqui, eu vou focar na parte tributária, mas eu não gostaria de deixar de falar, por exemplo, na questão do custo da energia. Nós temos uma energia renovável, abundante, capacidade de expandir a energia, mas nós temos uma energia muito mais cara do que os nossos concorrentes, né? No mercado de energia regulado, o Brasil, em média, nos últimos anos, a empresa industrial tem pago $270 por megawatt. Nos Estados Unidos, $70. E no México, $186. Então, nós temos uma energia barata que acaba ficando cara lá na ponta, como o Rogério colocou muito bem. Os encargos sobre energia no Brasil representam 42% do preço final, encargos e tributos, né? Nós temos uma série de encargos setoriais que aumentam o custo da nossa energia. Então, esse é um ponto. Nós temos, para participar de cadeia global de valor, um pressuposto básico: você importa muito e exporta muito, né? Exportar a partir do Brasil é um problema muito grande, por uma série de questões. Por exemplo, nossa rede de acordos comerciais é muito restrita, né? Isso faz com que, ao exportar, o produto industrial brasileiro enfrente uma tarifa lá no país de destino maior do que dos outros países. Nós fizemos um estudo na CNI comparando qual é a tarifa média enfrentada ao exportar a partir do Brasil na indústria. Isso deu 5,1 em média. Comparando com outros 17 países, a média desses países foi 3,3. Então, exportar a partir do Brasil tem esse problema, nossa rede de acordos comerciais. Outro ponto que eu acho que nós precisamos avançar significativamente antes de entrar na questão tributária é educação, melhoria de qualidade de capital humano, que também é uma restrição que nós estamos tendo no momento, né? A gente já enfrenta na indústria e vários setores uma escassez de mão de obra qualificada. Mas nós temos um grande dever de casa na questão tributária. E aí eu vou me ater mais a esse ponto. Antes de falar da tributação do consumo, nós temos uma outra agenda, que é a agenda da tributação da renda. Como eu coloquei, participar de cadeias globais de valor pressupõe importar e exportar, né? Nosso sistema de tributação de renda tem, por exemplo, uma oneração muito grande na importação de serviços, de royalties, de tecnologia. Além de um IR-fonte de 15%, que o mundo não faz, ou faz com a alíquota bem mais baixa, de no máximo 5%, nós temos uma jabuticaba brasileira, que é a CID Remessas, que é mais 10% incidindo sobre isso. Então, isso já retira muita capacidade do Brasil de participar de cadeias globais de valor, porque essas operações intrafirma, né, são oneradas, ou mesmo não intrafirma. Mas se um desenvolvimento, fazer desenvolvimento de produtos a partir do Brasil, quando você tem que importar serviços, royalties, é muito mais caro do que em outros países. Então, nós temos essa agenda. As nossas multinacionais, né, e muitas dessas cadeias globais de valor, o comércio acontece intragrupos, né, dentro dos grupos, em torno de 30% a 40% do comércio é intragrupo. Então, você ter, nesse sentido, uma multinacional, abre mercado para o seu produto lá fora. Você exporta a partir daqui para a sua própria empresa lá fora. Isso, no Brasil, é completamente desestimulado pela nossa forma de tributar as nossas empresas no exterior, tá? Nós temos um modelo que é único no Brasil, tributamos por competência todo ano a 34%. Então, uma multinacional brasileira operando, por exemplo, nos Estados Unidos,
o lucro dela lá é tributado a 34% todo ano, remetido para o Brasil ou não. Tá? Por exemplo, uma empresa americana operando lá está pagando 23% de imposto de renda. Então, o mundo não tributa como nós, o mundo tributa no destino. Então, uma empresa alemã operando nos Estados Unidos paga a alíquota de imposto de renda dos Estados Unidos. A nossa não, a nossa paga a nossa alíquota, que é maior que a de lá. Então, nosso sistema desestimula a internacionalização das nossas empresas. Estamos tendo até um avanço, para eu começar a falar de avanço, no preço de transferência. Né? Depois de muitos anos, nós conseguimos aprovar a nova legislação, que está disponível a partir de 2023 e passa a ser obrigatório em 2024. Então, nós tivemos esse avanço, mas ainda tem uma série de outros avanços que precisamos ter na tributação da renda. E, para terminar, temos, e estamos próximos de ter um grande avanço na tributação do consumo. O nosso sistema de tributação do consumo, atualmente, retira completamente a capacidade de competir da indústria nacional e retira o Brasil dessa inserção em cadeias globais de valor. Hoje, basicamente, o Brasil é um fornecedor de matérias-primas nessas cadeias globais de valor. Por quê? Porque nós temos tributação do consumo, exportar a partir do Brasil é um feito muito difícil. Por quê? Temos uma série de distorções, e eu vou me ater apenas a 3 mais importantes. Primeiro, a cumulatividade. Segundo, nós temos um estudo na CNI que mostra que, pelo fato de termos tributos ao longo da cadeia que não são compensáveis entre a empresa fornecedora e a empresa compradora, o que chega lá na ponta de tributo que ficou ao longo da cadeia representa 7,4% em média do preço de um preço líquido de um produto industrial, 7,4%. Então, quando eu vou exportar a partir do Brasil, eu levo o meu preço do produto e mais 7,4% de imposto, que é impossível de desonerar. Eu pago 0 na saída, mas já ficou 7,4% para trás na cadeia. Então, isso vira custo. Eu chego lá, então, com o preço do produto e 7,4%. O meu concorrente chega com o preço do produto, porque ele tem lá no país de origem um IVA, que funciona bem, ou tem o sales tax nos Estados Unidos, que também dá o mesmo efeito, eles chegam sem esse chamado resíduo tributário. Então, eu perco a concorrência na exportação. É só esse que é o problema da cumulatividade? Não. Quando o produto importado vem para o Brasil, ele vem com a alíquota 0 do país dele, sem resíduo. Chega aqui e paga a nossa alíquota nominal dos tributos. O produto que é feito aqui dentro do Brasil, ele chega lá no consumidor final, paga a mesma alíquota nominal que o importado paga, só que ele tem 7,4% de imposto que ficou na cadeia. Então, ele paga a alíquota nominal mais 7,4%. E o importado tem uma cadeia aqui dentro do Brasil bem menor. Então, a cumulatividade age menos no importado, muito menos no importado, do que no produto nacional. Então, a cumulatividade é um grande problema. E a reforma tributária resolve esse problema. De que forma? Primeiro, acaba com o ISS, que é o imposto que só o Brasil tem no mundo, essa separação de ICMS e ISS. Um tributa uma parte da economia, o outro tributa a outra. Isso é fonte de cumulatividade. Institui o crédito amplo, né? Hoje, nos nossos tributos sobre consumo, ICMS, PIS, COFINS e IPI, tem uma série de compras que as empresas fazem que não dão direito a crédito. O que o meu fornecedor pagou não dá direito a crédito, que é o que gera a cumulatividade. A reforma institui o crédito amplo, tá? Acaba com o ISS e crédito amplo. Então, se eu estiver comprando um serviço de limpeza, de segurança, um escritório de advocacia, uma empresa de publicidade, tudo que foi pago lá vai dar direito a crédito. A siderúrgica, eu gosto de usar muito esse exemplo, viu, Marco Polo? Por incrível que pareça, o refratário que está ali no alto forno tem discussão com fiscos estaduais se aquilo ali dá crédito ou não.
de ICMS. Por quê? Porque não faz parte da composição do aço, mas se desgasta e é fundamental para a produção. Isso acaba com a reforma tributária. O crédito é amplo, só não vai poder tomar crédito. Se a siderúrgica comprar vinho, aí não vai dar crédito não, viu, Marco Polo? Porque aí não precisa realmente de vinho para produzir aço, mas o resto tudo vai dar crédito. Então, isso é um grande avanço que está garantido na reforma tributária, com crédito amplo e o fim do ISS. Outro problema que temos hoje no comércio exterior do Brasil, provocado pelo sistema tributário. Eu falei até então do que não dá direito a crédito. Agora, quando tem direito a crédito e exporta muito, e mesmo em operação interna, as empresas acumulam os chamados saldos credores de tributos. Os estados e o governo federal não devolvem os créditos. E também não falam para nós quanto é que eles têm que devolver, né? A gente tenta conseguir esse número, mas não consegue. Mas eu participei de uma audiência pública da PEC 45 há algum tempo, e um senador do Mato Grosso conseguiu com o Confaz, e ele disse na audiência pública, que só de ICMS seriam 120 bilhões de reais. Isso vai ser resolvido na reforma de duas formas. Primeiro, tem uma previsão de prazo máximo para restituição dos créditos. Vai ser colocado na lei complementar. Tem gente que defenda que já esteja até na Constituição. Agora, tem um outro mecanismo muito importante. O IBS, que é o Imposto dos Estados e dos Municípios, vai ser recolhido direto para um Conselho Federativo. E está dito lá que o Conselho Federativo tem que restituir os créditos para as empresas, para depois distribuir o produto da arrecadação, que é o produto da arrecadação de verdade, para os estados e municípios. Então, o dinheiro não vai bater lá no caixa para depois voltar para a empresa. Ele já vai ser restituído pelo Conselho Federativo antes de ser distribuído. Esse é um mecanismo fundamental da reforma, porque o único país do mundo que foi para o IVA e voltou do IVA foi a Malásia. E qual foi o problema? Não restituição de crédito, porque o IVA é um imposto que tipicamente gera saldos credores. E vocês reparem na minha fala, ponto. Eu não falo crédito acumulado. O sistema da reforma não vai devolver crédito acumulado, vai devolver saldo credor. Porque esse negócio de crédito acumulado é o que acontece aqui no Brasil, né? Não pode acumular. Teve saldo credor, restitui. Tem saldo credor, restitui. É assim no mundo inteiro. Se não funcionar assim, o IVA não serve. Então, o Conselho Federativo é fundamental na reforma. E o terceiro ponto, que a reforma tributária também traz uma vantagem enorme para a competitividade das empresas brasileiras. O Rogério falou ali de 1.500 horas, que é o dado do InBusiness, para calcular e pagar tributos. Mas isso é uma pequena empresa de cerâmica simulada no mundo inteiro. Tem um estudo da Deloitte que, para uma grande empresa no Brasil, são 44 mil horas por ano para calcular e pagar os tributos, e ainda calcula e paga errado, que depois tem aquele litígio enorme na discussão no âmbito administrativo e judiciário com o fisco. A reforma simplifica enormemente o sistema da tributação do consumo. E, olha, de forma alguma a simplificação está na redução do número de tributos. Eu semana passada, em Curitiba, ouvi uma pessoa falando, não, a reforma não simplifica, porque hoje nós temos 5, PIS/COFINS, eles são iguais, então são 4, e com a reforma nós vamos ter 3 ou 4, se aquele artigo 19 continuar. Então não tem simplificação. Olha, me desculpa, o ICMS, nós temos 27 legislações diferentes e extremamente complexas as 27. Só o regulamento do ICMS do Piauí, eu tive lá, foi o secretário de Fazenda me disse, 2.000 dispositivos no regulamento do ICMS do Piauí. De São Paulo deve ter uns 10.000, 8.000 dispositivos. São 27 desses que as empresas têm que conhecer.
Isso vai ser substituído por uma lei, no Brasil todo. Crédito, que eu falei lá atrás, crédito amplo, acaba com o crédito físico. Isso é uma fonte de complexidade e de litígio enorme. Isso acaba. Tá? Substituição tributária é incompatível com esse modelo. A substituição tributária é extremamente complexa. Regimes especiais, nós temos para todos os gostos. Vão ser, e são, esses regimes se justificam hoje porque eles tentam reduzir distorções do atual sistema. Isso também vai ser extremamente reduzido com a reforma tributária. Então, a reforma da tributação do consumo, que a gente espera que esteja aprovada no mês que vem, em novembro, traz um ganho de competitividade enorme para a economia brasileira, e especialmente para a indústria. Para terminar, a gente trabalha muito com um estudo que foi feito pelo FMG, de qual seria o efeito, crescimento de uma reforma tributária nesses moldes que nós estamos fazendo. O que esse estudo mostra é que, 15 anos após a reforma, o PIB brasileiro seria 12% maior do que num cenário sem reforma. Tá? A indústria, nesse cenário, é quem mais ganha, 16,6% de crescimento adicional, mas ganha toda a economia. Tá? Agropecuária e serviços crescem adicionalmente entre 10% e 11%, segundo esse estudo. Por que a indústria é quem mais perde? Que mais ganha? Porque hoje é quem mais perde. É quem está mais exposto à concorrência internacional. A agropecuária também tem, mas a agropecuária tem um tratamento que todos nós conhecemos bem aqui no Brasil, que é um pouco favorecido, digamos assim. Né? Então, a indústria que mais ganha toda a economia brasileira. E, pegando aqui, o Rogério falou muito sobre questão, né, tudo que a gente quer com crescimento econômico é melhoria da qualidade de vida. E esse estudo mostra que o efeito do crescimento é melhoria da qualidade de vida. Eu faço sempre um exercício, porque quando a gente fala assim, olha, daqui a 15 anos é 12% a mais de crescimento com a reforma do que sem a reforma, às vezes fica meio confuso. Então, eu peço sempre para a gente pensar o seguinte, imagina que a reforma tivesse sido aprovada em 2007. Então, em 2022, o ano passado, 15 anos depois, o que esse estudo está dizendo é o seguinte, olha, ao invés do PIB brasileiro, que ano passado foi de 10 trilhões, ele não teria sido de 10 trilhões se a reforma tivesse sido feita em 2007, seria de 11,2 trilhões, 1 trilhão e 200 a mais de renda. Quando a gente divide isso por 203 milhões de brasileiros, dá quase R$6.000 a mais de renda para cada brasileiro. Então, é disso que nós estamos falando para o futuro, com essa aprovação da reforma tributária. Eu acho que vai ser um grande avanço e vai nos ajudar nessa tarefa, nesse dever de casa, para a gente competir em melhor condição por espaço em cadeias globais de valor. É isso, Marco Polo, desculpa, passei do meu tempo. Alô, esse está funcionando. Obrigado, Mário. Nós estamos apertados aqui de tempo, eu vou acelerar, vou pedir que sejam breves nas respostas, de maneira que a gente possa ouvir os três debatedores. Vou começar com você, Roriz. A pergunta é bem objetiva, no sentido do seguinte, se os diagnósticos todos já foram feitos, né? Nós estamos cansados de fazer estudos e as medidas consideradas como prioritárias, identificadas, por que não são implementadas? Quer dizer, a gente que está vivendo isso, estou fazendo uma provocação, porque a gente está nesse dia a dia, né? Cadê o Reintegra? Cadê o conteúdo local? Por que, quando a gente fala de conteúdo local, uma empresa que tem um resultado de 188 bilhões, como a Petrobras, ainda precisa ter de um regime ligado ao Repetro, que acaba por prejudicar os demais? Esse conjunto, na sua visão, por que não anda? Bom, Marco, já foi dito aqui, nós temos participado de vários debates, ou seja, diagnóstico, nós temos já um bom tempo do que o Brasil precisa para chegar numa condição de competitividade com os países com que
ele compete no mundo, pelo menos em igualdade de condições com a maioria deles. E todos esses diagnósticos estão muito bem elaborados do ponto de vista de desdobramentos de quais ações que precisariam ser tomadas. Então, acho que o papel nosso agora é pressionar para tirar esse papel. Não dá mais para ficar esperando, não dá mais para a gente ficar discutindo e a mesma coisa e andando em círculo com relação do que o Brasil precisa para ser mais competitivo. Como eu falei, uma ferramenta fundamental para que isso conhecesse foi, além de qualificar, você quantificar isso no trabalho de custo do Brasil. Então, nós temos quantificado, nós temos qualificado, né? Nós estamos acompanhando o que os outros países estão fazendo. Todo dia chega alguém num debate aí de outros países, né, mostrando, né, quais são as ações que estão sendo feitas, que estão sendo implementadas. Então, com relação a isso, Marco, eu acho que é uma pressão nossa para que a coisa ande. E não está andando. Infelizmente, não está andando. Essa é a percepção minha, não sei se é de vocês, mas é uma percepção que a velocidade com que as coisas estão saindo estão muito menores do que deveriam ser. E os outros países estão avançando cada vez mais em cima de trazer a indústria de volta para o seu país. O Mário explicou muito bem a vantagem de você ter uma indústria no Brasil. Não é só para a indústria, é para a economia como um todo e para o bem-estar das populações. Porque, além disso, são empregos de melhor qualidade, etc. Agora, tem coisas, por exemplo, Marco, nós falamos aqui, né, para você aumentar investimento, você tem que ter demanda. Tem coisas que aumentariam a demanda. Exportação é uma delas. Se você está com dificuldade aqui de demanda, né, que você tem uma renda que não cresce há 10 anos, você tem que correr para exportar a sua produção. Você tem que pegar a renda dos outros países lá de fora e trazer a renda deles aqui para o Brasil. Tá? Outra coisa, compras governamentais. Por que essa coisa de compras governamentais, você discute, fica todo mundo, parece que tem gente contra. Todos os países usam compras governamentais para aumentar a demanda. Você falou muito bem de conteúdo nacional. Se temos coisas para fazer aqui, por que nós não privilegiamos as empresas brasileiras para fazer? E em muitos desses programas que você citou, né, você está privilegiando a empresa lá de fora, você está dando condições para ela muito melhores que as empresas brasileiras para pegar uma demanda que está aqui no Brasil. Tá? Então, eu acho que nós temos que convergir para essa pressão seja feita para que as coisas andem, porque, senão, esse negócio de neoindustrialização, tudo vai virar um blá, blá, blá de novo, e daqui 2 ou 3 anos a gente vai estar no mesmo estágio e poderia estar avançando um pouco mais. Obrigado, Roriz. Nós estamos... tem uma solicitação do Roberto Janetti, que queria fazer uma pergunta. Roberto, por favor. Alô? Oi. Alô? Alô? Entrou. Agora sim. Obrigado, Marco Polo. Eu queria fazer uma pergunta para o Mário. Aliás, não é bem uma pergunta, é um comentário com pergunta, que é o seguinte. Se a reforma tributária é boa, quanto antes, melhor. Esse período de transição de 7 ou 10 anos, acho que vai até 2032, é um absurdo. Não existe isso em outro lugar do mundo. Não se fala no uso da tecnologia digital para antecipar essa reforma. Você pode colocar isso numa plataforma virtual, que é o tal Conselho Federativo, vai ser, no fundo, uma grande plataforma de repartição de pagamento, onde a receita vai para lá e lá divide entre os créditos a serem devolvidos e os valores a serem distribuídos entre os entes federados. Muito bem, você faz uma simulação em 1 ano, ou 2, que seja, desse IVA, CBS, IBS, da nota fiscal eletrônica, você já consegue ajustar pelo algoritmo tanto a alíquota neutra, para não ter aumento de carga tributária, como a divisão para os entes federados, para não ter ganhador e perdedor. Então, não há necessidade dessa transição, inclusive custosa. Se é para facilitar, como é que vai ter 2 contabilidades de ICMS e IVA durante 10 anos? Pelo amor de Deus, vão acabar com isso. Isso tem que ser apoiado pela CNI e outras entidades de forma veemente. Segundo ponto, guerra fiscal. Você não falou nela, mas é importantíssimo acabar com a guerra fiscal. A guerra fiscal cria concorrência desleal no Brasil. Não preciso citar casos nominais aqui que vocês conhecem. Tem empresas tradicionais que investiram há 20 e 30 anos, de repente surge uma nova no outro estado, com um mega incentivo fiscal, destrói a concorrência.
Então, acabar com a guerra fiscal no Brasil, ter segurança jurídica é importantíssimo. E, finalmente, para os exportadores. Esses 120 bi de ICMS acumulado, quero lembrar que não está resolvido na reforma tributária. E existe uma iniciativa da AIB, apoiada por um grupo de advogados economistas, quem quiser depois conversa com o Zé Augusto, com o Arthur Pimentel, para usar os recursos da Lei Candir, que repassa da União para os estados 7, 8 bi por ano, vincular o pagamento de crédito acumulado. Hoje não existe essa vinculação. Os estados não cumprem a sua obrigação constitucional de monetizar os créditos dos exportadores. Então, eu acho que são 3 pontos que eu gostaria de adicionar na agenda da CNI, se você estiver de acordo, que eu acho que é importantíssimo para a gente realmente poder ter confiança de que a reforma tributária resolve os principais problemas do Brasil. Obrigado. Quer falar, Mário? Obrigado, Roberto. Eu vou tocar rapidamente nos 3 pontos. Primeiro, a transição, não vou discordar de que, a partir do momento que você mantém os tributos atuais e você inclui um novo tributo, né, que é o IVA, é um acréscimo realmente de burocracia, digamos assim. Tá? Só que tem que ter uma questão, né? O novo tributo, como eu coloquei aqui, é muito mais simples do que os atuais. Então, não é um aumento gigantesco de burocracia. Por que o prazo de transição está dessa forma? Pelo seu segundo ponto, Roberto. Antecipar o prazo de transição teria um custo fiscal que está sendo assumido pela União muito forte. Por quê? Apesar de eu concordar que a guerra fiscal tem traz muito problema de concorrência, deixou de ser um instrumento diferenciado para desenvolvimento regional, a partir do momento que todos os estados fazem, mas o fato é que as empresas fizeram investimentos com base nesses incentivos, eles estão previstos até 2032, né? E nós, na CNI, sempre defendemos que esses investimentos, até 2032, que é o prazo, eles deveriam ser preservados e honrados. Então, a reforma, ela cria, a partir do momento que começa o período de transição do ICMS para o IBS, ela cria um fundo de compensação. E quanto mais suave for a transição, menor é o custo fiscal. Então, você antecipar a transição, você aumenta exponencialmente esse custo fiscal da transição. Por isso que ela está mantida nesse período. E não são 10 anos convivendo com 2 sistemas. Tá? Vamos deixar isso claro. Embora a reforma plena, ela só chegará em 2033, a convivência dos 2 sistemas não é por 10 anos, porque o IBS e a CBS não vão entrar esse ano, né? Eles entram em 2026 e o IBS começa a transição em 2029. Então, é por isso que é difícil encurtar o prazo. Sobre créditos acumulados, existe um tratamento, né? O que eu coloquei aqui, que eu acho que é importante a gente fazer uma diferença, Roberto, é o seguinte: existe o estoque, que eu acho que é isso que você está colocando, tem um tratamento previsto lá, a gente está tentando melhorar, para não ser 240 meses, a devolução ser bem mais rápida, tá? Estamos sugerindo 60 meses, e é o estoque. Agora, o que eu coloquei, que eu acho que é importante também, é que a reforma, ela resolve o problema do fluxo, né? Nós não, do jeito que está no texto, eu tenho segurança de que não tem a continuidade do acúmulo, tá? Que os saldos credores vão ser honrados por aquilo que eu coloquei, o prazo, o Conselho Federativo, e tem um outro ponto que eu também não tive tempo de colocar ali. Hoje o sistema é muito, digamos assim, desculpa a palavra, meio maluco, né? Por quê? Eu não estou justificando que eu não devolva os créditos, de forma alguma, nós estamos todos aqui no mesmo ponto. Mas o que os estados são submetidos? Se eu estou exportando a partir do Rio de Janeiro, mas eu comprei um insumo de Minas Gerais, o ICMS foi recolhido lá na origem,
E eu venho aqui para o Rio, trago o crédito e bato aqui na Secretaria da Fazenda, ó, exportei, devolve meu crédito. Aí o cara, pô, mas eu vou devolver o crédito para você do imposto que você recolheu lá em Minas Gerais. Tá? Então, o sistema atual ele é tão deficiente que ele gera esse tipo de coisa. E o novo sistema não vai gerar. Então, nós estamos tentando melhorar o tratamento para o estoque, mas estamos também olhando muito e temos segurança de que a reforma resolve o fluxo. Tá? Bom, gente, já recebi aqui uma mensagem que o nosso tempo está encerrado. Eu queria agradecer ao Rogério, ao Mário, o Roriz, que já teve que sair, que tinha um outro compromisso, e mais uma vez agradecer ao Zé Augusto pelo convite. Muito obrigado, então. Muito obrigado aos participantes do painel.